Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Se o som do vizinho aumentar ali, não pense que é na minha casa, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos tentar focar na mensagem. Já tentei gravar essa mensagem outras vezes, mas o som atrapalha. Às vezes o barulho, pra mim, eu acho que fica mais alto do que, na verdade, às vezes quando eu tô ouvindo a mensagem aqui. Tá bom? Mas às vezes ele aumenta demais e pode sair alguma música imprópria aí, tá bom? Então, desculpa aí se sair alguma coisa aí na mensagem, né? O importante é gravar. A diversidade sempre vai ter, mas eu não posso deixar de gravar a mensagem, ou seja, até mesmo você na sua casa, você não pode deixar de estudar as escrituras porque alguém colocou um som alto lá na rua, né? O mandamento do Senhor é estudar todos os dias, vamos estudar, tá bom? Então, mediante as dificuldades, vamos lá fazer o nosso estudo diário aqui das escrituras, tá bom? Eu vou ler uma mensagem aqui que está no canal, tá bom? Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandam. Nem todas as mensagens, né, que tem pergunta, eu respondo escrevendo ali, né, na resposta ali, tá bom? Aliás, eu acho mais fácil eu responder pelo WhatsApp, então pode me perguntar pelo WhatsApp, mas é muito importante quando você tiver uma pergunta colocar no canal também, até porque outras pessoas leem as mensagens e tentam responder ali, colocam alguma escritura, e eu gosto bastante quando fazem isso, tá bom? Aí eu vou lá e às vezes eu trago o canal ou às vezes eu vou lá e respondo no WhatsApp da pessoa, tá bom? Então eu vou ler a mensagem aqui da Aide Alves, tá bom? A Aide Alves, ela escreveu assim: bom dia, não entendi, Moisés morreu ou foi transladado? Essa foi uma excelente pergunta, tá bom? Muito obrigado por essa pergunta. Trouxe ela para o canal porque ontem eu compartilhei sobre isso e algumas pessoas podem ter ficado confusas aí. Inclusive, a mesma pessoa aqui, ela perguntou, mandou outra mensagem mais para assim, quando eu tenho pergunta, eu pergunto mesmo, né? Então, o propósito é esse, a gente não entendeu perguntar, né? Então, ela colocou, quando eu não entendo, eu pergunto. Você está correto, tá bom? Não devemos ficar com dúvida na cabeça, não, devemos perguntar. Então, vamos lá. Ela perguntou aqui se Moisés morreu ou foi transladado. No final desses 5 livros que nós estamos estudando, né? O Pentateuco, ali fala sobre a morte de Moisés. Mas é um tipo de morte de morrer no Senhor, tá bom? Inclusive é falado que não se achou o lugar que ele foi sepultado pelo Senhor. Quando nas escrituras fala que foi sepultado pelo Senhor, é porque foi levado aos céus com vida. Moisés, inclusive, ele apareceu no Monte da Transfiguração, lá para Pedro, Tiago e João, né? Jesus Cristo se transfigurou no meio dos apóstolos e quem apareceu lá como personagem foi Elias e Moisés. Então Moisés, ele apareceu por quê? Porque ele foi transladado, né? Ele foi para o céu sem experimentar a morte também. Bom, mas no final da designação, quando eu for compartilhar, eu acho que eu já compartilhei sobre isso, mas eu posso voltar lá na escritura e compartilhar sobre o entendimento do texto, tá bom? Mas Moisés, assim como Elias, também ele subiu para o céu sem experimentar a morte, tá bom? Então Moisés, ele não morreu, tá bom? Ele foi transfigurado quando o Senhor apareceu na sarça ardente para ele. Em outros momentos que o Senhor aparecia, falava com ele face a face. O nosso corpo físico, ele não aguenta a presença do Senhor, então ele precisa de uma mudança. A transfiguração é uma mudança temporária, tá bom? Então a mudança ocorre, tem a aparição ali e depois termina, né, aquela transfiguração. Já ser transladado é uma mudança também, é temporária também, porque depois a pessoa precisa morrer para ressuscitar. Todo mundo tem que morrer e ressuscitar, tá bom? Mas é uma mudança mais permanente quando é transladado. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue, espero que possa ter respondido a sua pergunta, tá bom? Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Essa semana nós vamos estudar aí Êxodo capítulo 35 ao 40 e também o livro de Levíticos, né? Aqui somente o capítulo 1 na designação, o capítulo 16 e o capítulo 19. Tem um capítulo que eu gosto muito de Levítico, que é o capítulo 11, que fala ali sobre a palavra de sabedoria, sobre o que nós devemos ingerir, o que não devemos. Talvez eu vou trazer esse estudo aqui para nós essa semana, tá bom? Porque eu gosto bastante desse estudo. Na verdade, tá pulando muitos capítulos aqui, né? Eu vou estudar todas as sessões aqui que abrangem, e aquilo que foi interessante que o Espírito tocar,
eu compartilho aqui no canal com a gente, tá bom? Eu faço o estudo aqui com a gente. E o livro de Levítico, por exemplo, ele tem 27 livros, 27 capítulos, desculpa. E aqui a gente só vai estudar 3, né? Não dá tempo, né, na designação aí, porque senão vai chegar em dezembro e nós está no Pentateuco ainda aí de Moisés, né? Então por isso tem que abranger mais um espaço maior aí. Vamos lá para o nosso estudo aqui, falando sobre o livro de Levítico. Ele é o terceiro livro de Moisés, tá bom? Livro de Levítico é porque veio da tribo de Levi. Levi, ele foi o terceiro filho também, né, de Leia com Jacó. E o significado do nome Levi significa juntar, atar, né, ficar junto. E Levi, ele foi a tribo escolhida ali por Moisés, né, por meio de revelação, claro. A tribo que iria então fazer os serviços sacerdotais. Nós estudamos isso semana passada. Antes dessa época, como que era feita ali as ordenanças, quem era escolhido para fazer as ordenanças? Todo filho primogênito, não importava de que tribo que era, todas as famílias, quando tinha o primeiro filho, esse primeiro filho era consagrado a Deus, consagrado ao Senhor ali para fazer ordenanças, tá bom? E aí o que acontece? Depois, né, daquele episódio do bezerro de ouro, o Senhor falou que a tribo de Levi seria uma tribo separada, tá bom? Para fazer as ordenanças, tá bom? E inclusive Moisés, ele era da tribo de Levi, e Arão, né, o seu irmão, lógico, né, também era da tribo de Levi. E aí que nós temos esse nome, o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio, o poder, né, de fazer essas ordenanças, ficou com a tribo de Levi. E também o sacerdócio levítico levou o nome de Arão, tá bom? O sacerdócio arônico. Então, sacerdócio levítico, sacerdócio arônico é o mesmo, tá bom? Só tem o nome fala diferente, mas é o mesmo. Então, interessante que com quem ficou o sacerdócio é uma tribo, ou seja, que Lia, né, escolheu o nome ali de juntar. Então é por meio do sacerdócio que nós se juntamos com Deus, por meio dos convênios que nós fazemos. O livro de Levítico nada mais é do que vamos dizer assim, o manual do sacerdócio arônico, tá bom? Vamos colocar assim dessa maneira, tá bom? Basicamente seria isso. Vamos lá, continuando aqui, eu marquei algumas coisas interessantes aqui do estudo do livro de Levítico, que fala sobre, vai falar lá no capítulo 20, no capítulo 16, se eu não me engano, no capítulo 16, sobre o dia da expiação, fala ali de vários sacrifícios que são feitos nesse dia, né, o Yom Kippur, né, o dia do perdão, e fala que é matado um novilho ali, né, o novilho ele é um boi, né, e aí fala sobre pegar o sangue, a própria grelha, né, que foi feita ali, o altar dentro do tabernáculo, ela tinha 4 chifres nas pontas, né, e pegava-se aquele sangue e pegava ali e colocava nas 4 pontas daquela, como era, tinha 4 pontas, né, aquele altar, então 4 pontas, tinha 4 chifres em cada ponta ali. Cada ponta tinha um chifre, total 4 chifres, tá bom? Então eles molhavam com o sangue ali, aqueles chifres ali também. E o que significava tudo isso, né, no dia da expiação ali? Bom, o novilho, né, o boi, ele era uma das maiores ofertas que podia se fazer ao Senhor em sacrifício ali, em termos de animal, né? Ele era o mais caro, né? Um boi ele era mais caro, ele era mais... Também ele era forte, inclusive no livro de Levítico fala que existia uma lei, que se você tivesse um boi e ele fosse escorneador, né? Escornear é chifrar, né? E ele chifrasse alguém, aquela pessoa morresse, o boi teria que ser morto. E se o dono do boi soubesse que o boi ele era escorneador e não prendeu esse boi, né? E ele vai lá e mata alguém, também aquela pessoa seria morta, né? E leis iguais hoje tem também, né? Se uma pessoa tem um cachorro de porte grande para passear na rua, tem que estar com a mordaça, né? Não pode passear com o cachorro aí. A gente vê acontecer, né? Mas não pode, né? É lei também que não pode cachorro de porte grande ir na rua aí sem mordaça também, tá bom? Então existe lei também. Então só quis comparar isso por causa que o boi ele era um animal muito forte, né? E ali no dia da expiação era sacrificado um boi para falar sobre o poder da expiação. Parte do sangue ali
os sacerdotes ele aspergia sobre o povo, porque é por meio do poder do sangue de Cristo, né? Tudo aquilo aponta para Jesus Cristo, que as pessoas serão salvas. Essa parte do chifre, toda vez que você ouvir nas escrituras essa parte do chifre, significa poder, né? É a força do animal, é o chifre. Então o boi, a força é o chifre, outros animais também, quando vão duelar ali, é com o chifre. Então significa poder. Tá bom? Então quando eles passam o sangue nos chifres ali que tinha naquela grelha de bronze ali, né, que tinha os 4 chifres ali, eles passavam por quê? Porque por meio do sangue de Cristo é que nós temos o poder que vai ter o poder de expiar os nossos pecados para a nossa salvação. Então tem esse detalhe aqui também em referente a isso. E eu observei aqui logo no Levítico capítulo 1, versículo 7, que até a lenha o Senhor falou que tinha que ser organizada para se fazer essa ordenança, né, esse sacrifício. Então olha como as coisas é. Hoje em dia na capela também, né, o sacerdócio ali para abençoar o sacramento tem todo um ritual que é feito, né? O jovem fica de joelho, abençoa o pão, a água ali, e fazem também ali, tem toda uma cerimônia também. Então é importante fazer as coisas do jeito que o Senhor quer. Se nós recebemos treinamento da maneira que nós devemos ministrar as pessoas que nós cuidamos, nós temos que ministrar daquela maneira também. Vamos lá, vou pegar alguns versículos interessantes aqui. Levítico 1, versículo 10, diz assim, ó. Se a sua oferta for de gado miúdo, das ovelhas ou das cabras, para o holocausto oferecerás machos sem defeito. Sem defeito, às vezes na escritura fala também sem mácula, né? Sem mácula não significa que o animal não possa ser malhadinho, ou que tem uma mancha preta, ou coisa assim, tá bom? Para o Senhor não importa a cor da pele do animal. Sem mácula ou sem defeito é que o animal não pode estar doente, né? Não vai oferecer ao Senhor um animal cego, né, como sacrifício ali. E também tinha que ser macho, porque apontava para Jesus Cristo. O primogênito, tinha que ser um animal primogênito dos machos ali. Também apontava para Cristo. Aqui quando ele fala sobre do gado miúdo, é porque existia uma oferta maior. Né? Todas essas ofertas que eu estou falando aqui é para perdão dos pecados ali. Então tinha o boi, né? Se a pessoa tinha condições financeiras, ela doava um boi. Bom, ela fazia um boi como sacrifício ali. Se ela tinha menos poder aquisitivo, e a maioria fazia dessa maneira aqui, era um gado miúdo. O gado miúdo aqui é chamado ovelhas, cabras, era esse tipo de holocausto que se fazia, tá bom? E o outro aqui, ó, tá lá no versículo 14, ó. E se sua oferta ao Senhor for holocausto de ave, oferecerás a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então aqueles que não tinham muitas condições, eles ofereciam ali 2 rolinhas ou 2 pombinhos ali como sacrifício também pelos pecados ali. Tá bom? Importante lembrar que quando nós olhamos lá para o passado, vendo esse sacrifício, não é assim, eu vou pecar e vou lá e sacrifico o animal ali e tá tudo certo, né? Tinha que haver o arrependimento da parte da pessoa também, não era só sacrificar, tá bom? Então não era só isso, incluía a parte do arrependimento da pessoa. Basicamente, o que nós podemos aprender com esse sacrifício? Que existia 2 coisas aí, né? Existia um prejuízo espiritual, porque a pessoa pecando, né, quando está com pecado, ela se afasta mais ainda da presença de Deus, por exemplo. Fica mais difícil da pessoa perceber quando Deus está falando com ela, você fica privada ali de receber revelações. Não que Deus não vai falar com você por causa dos seus pecados, mas nós dificultamos o canal de revelação entre nós e Deus. Então a gente tem um prejuízo espiritual. Além do prejuízo espiritual, também tem o prejuízo material, ou seja, econômico, né? Porque se você peca, você tinha que fazer ali o sacrifício, você tinha que comprar um boi, você tinha que comprar ou doar ali o cordeiro, né, para fazer aquele sacrifício ali, ou até mesmo quem não tinha ali, tinha que comprar ali 2 pombinhas, né, ou as rolinhas, conforme descrito aqui. Então o pecado ele trazia prejuízo financeiro e também espiritual. Nos nossos dias também, né? Se nós pecamos, nós estamos trazendo um prejuízo espiritualmente para a nossa vida, e quem disse que a nossa vida financeira vai ir bem se nós estamos indo com o pecado também? Ainda mais nós que fizemos convênio com o Senhor, tá
tá bom? Então temos também essa parte do prejuízo financeiro e espiritual, tá bom? O Senhor age de várias maneiras com a gente. Outro versículo aqui que eu separei, né? É outro para nós entendermos algumas coisas aqui. Foi lá em Levítico 8, versículo 24, que diz assim, ó. Também fez chegar aos filhos de Israel, aos filhos de Arão, desculpa. Também fez chegar aos filhos de Arão, Moisés, pois, daquele sangue, né, do sangue que era o sacrifício, sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar de sua mão direita deles, e sobre o polegar do pé direito deles. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Então aqui ele está falando sobre ordenança. Como era, está falando que os filhos de Arão, ou seja, a tribo de Levi, eles chegaram até Moisés e Moisés, ele pegava aquele sangue e molhava ali a ponta da orelha direita, molhava a ponta do polegar direito e a ponta do polegar direito do pé também ali. Significando o quê, né? O que significava isso? Vocês lembram que eu compartilhei com vocês quando um escravo ali trabalhava para uma pessoa, um servo trabalhava e depois ele falava, não, meu patrão é bom, eu quero continuar com vocês. E aí ele tinha que fazer um convênio ali que ele ia continuar, ia lá e furava a orelha, né? Então era um compromisso de que ele ia servir sempre aquele patrão, que ele não iria se apartar ali daquele patrão. Voluntariamente ele fazia isso, tá bom? Então aqui quando pega o sangue e põe na orelha direita é esse ensinamento. Era uma maneira que eles entendiam, né? Aqueles que eram da família de Arão, da tribo de Levi ali, eles estavam sendo consagrados, se oferecendo voluntariamente, fazendo convênio com o Senhor de que iriam servir ao Senhor para sempre. E isso aconteceu com a tribo de Levi. E também, quando era na mão, no polegar aqui direito, significava que eles iriam trabalhar na obra do Senhor, fazer as ordenanças. O pé também, né, molhando ali o polegar direito com sangue, significava que eles andariam nos estatutos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Eu achei interessante trazer esse versículo também, tá bom? Então, finalizando aqui, o outro comentário que eu queria fazer é sobre que hoje em dia, antigamente, antes, era todo o primeiro filho, né, todo primogênito, não importando de qual tribo, era consagrado ao Senhor para realizar esses trabalhos. Depois, Moisés fez a separação, ficou só a tribo de Levi. E hoje em dia são todos, tá bom? Todos, não importa de que tribo você faz convênios com o Senhor e você se consagra ao Senhor fazendo serviço também na igreja ou até mesmo no templo. No templo, inclusive, as mulheres também fazem as ordenanças ali, né? Ajudam a fazer essas ordenanças também, que é em relação ao sacerdócio aí. E finalizando aqui, a última coisa que eu coloquei aqui é que o juramento e convênio do sacerdócio todos nós fazemos por meio das ordenanças, seja homens ou mulheres, tá bom? Todos nós participamos do juramento e convênio do sacerdócio por meio das ordenanças, por meio do batismo, recebimento do Espírito Santo e das outras ordenanças que nós fazemos no templo, tá bom? É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, dizendo que eu sou muito grato pelas pessoas que se consagram, que doam uma parte do seu tempo para realizar batismos, missionários, como, por exemplo, que vão pregar o evangelho, outras pessoas, quando eu vou lá no templo, tá lá para fazer essas ordenanças também. Eu na igreja, né, essas pessoas que voluntariamente são professores e ajudam ali no trabalho na igreja também. Sou muito grato por essas pessoas que, assim como os levitas, eles consagram parte do tempo deles para servir ao Senhor. Como hoje em dia não é só a tribo de Levi para fazer todas essas ordenanças ou fazer todo o trabalho ali que nós temos na igreja hoje, como são todos responsáveis, não é necessário uma consagração total, 100% do nosso tempo. Então eu trabalho, mas tenho o meu serviço lá na igreja também, que é voluntário, tá bom? E eu sou grato por outras pessoas que vieram antes de mim, que eu me beneficiei por causa do serviço que elas fizeram na igreja, o tempo doado que elas fazem também para batizar, para dar aula e todas essas coisas, tá bom? Então eu expresso minha gratidão por essas pessoas que se doam ao Senhor, que se consagram ao fazer o serviço do Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.